Dia, meus amores, nossa aula hoje é de história, certo? Leiam as páginas 13, 14 e 15 e façam as atividades que tia vai falar tudo no vídeo, tá bom? Prestem atenção para responder. Qualquer dúvida, vocês já sabem, só é falar, tá bom? Vamos lá. Nessa nossa aula de história, vamos continuar o assunto, do capítulo, que é sobre os primeiros habitantes do Brasil. Quem são os primeiros habitantes do Brasil? Os índios, né? E hoje a gente vai ver alguns costumes que tem dos índios, que é hoje em dia nós que não somos índios usamos, tá bom? Então vamos lá. Tem dizendo assim, na página 13, 14 e 15 é a nossa aula de hoje. Costumes indígenas. Os índios, eles trouxeram vários costumes, certo? No descobrimento do Brasil, que hoje nós usamos. Alimentos, palavras, o modo de fazer algo, alguma coisa. Por exemplo, o milho, né? O milho, a mandioca, que é a macaxeira, a batata doce, tudo isso a gente come. E surgiu através dos índios. A tapioca, que é feita com a mandioca, entendeu? Também veio tudo dos índios, o pirão do peixe. Então, os costumes dele não é só os índios que usam. Nós também, as outras pessoas que não são índios, têm esses costumes, certo? Por exemplo, o uso da rede, né? A rede que bota no terraço, na varanda. Isso é um costume do índio que a gente herdou deles. A mesma coisa tomar banho todos os dias. Os índios, eles tomam banho todos os dias por terem rios, né? Perto das aldeias. Então, eles são super limpos, né? Herdamos esses costumes também. E há outras várias coisas, como palavras, alimentos, refeições, que a gente vai ver alguns exemplos agora. Por exemplo, a palavra capim. O que é capim? Aquela folha, né? A folha verdinha. Essa palavra veio de uma tribo, ó, Tupi-Guarani, tá vendo? Que é a folha, certo? Curitiba é o nome de uma cidade do Brasil, tá? É o nome de uma cidade, o nome de um time também. E veio tudo da língua dos índios. Jacaré foi os índios que deram esse nome. Maracanã, certo? Que é o nome de um estádio. Mingau, que é a sopa, né? Que é a papa. Perereca, que são as gias, certo? Pipoca, que é o quê? Pipoca. Por que pipoca? Porque ela pula, porque ela arrebenta, né? Porque ela arrebenta, ela estoura. Então vieram deles. E o urubu, que é a ave negra, né? Então todas essas palavras foram do Tupi-Guarani, que é uma aldeia, né? Que são os povos indígenas que a gente herdou deles, certo? Aí, por exemplo, aqui, ó, a pipoca que a gente já conhece, a verdadeira pipoca, gente, não é salgadinho que vocês comem. É essa daqui que aqui o milho estoura, certo? E isso aqui é a mandioca, né? Que eles fazem várias coisas com a mandioca e nós também. Cozinhamos, fazemos purê, fritamos. Tem a tapioca também. Tudo isso veio deles. Na página 13, vocês vão fazer esse desafio que tem dizendo assim. Entre os exemplos da palavra, que foram essas palavras aqui, tem uma que é nome de lugares. Dois, na verdade, dois. Que é nome de lugares. Quais são os dois? Dica. Uma é uma cidade, que eu falei qual é. E o outro é um estádio de futebol. Vocês vão anotar os dois aqui. Na página 14, vocês vão ler esse texto para poder responder 1, 2 e 3. Que tem dizendo assim. Vejam só. Falando tupi é a hora da leitura, né? O título do assunto que vocês vão ver. A gente já tem vários costumes, como eu expliquei. Então, a gente vai ver nesse texto que tem muitas palavras que a gente conhece. Vamos lá? E o título do texto diz assim, na cuia. Para quem não sabe o que é cuia, é uma bacia, é isso que o menino índiozinho tá segurando, tá? Por isso que às vezes falta água em casa, a gente tem que tomar banho de cuia, que é com balde, um copinho ou uma vasilha e jogando água na gente, sem ser no chuveiro.
Por isso que é cuia, porque não vai pegar água com algum pote, algum recipiente, entendeu? Genipapo com açaí. Ó, o que é genipapo? Né? Com açaí. Açaí eu acho que todo mundo conhece, né? Muita gente gosta, que é as frutinhas que a gente toma sorvete dele, come o próprio açaí, né? Ele depois de ser triturado, tudinho. Pitanga com guaraná. Pitanga é uma fruta, o guaraná também, ó, aqui, ó. Isso aqui é uma fruta, o guaraná dessa fruta é que se faz um refrigerante, né? Pequi é uma fruta, abacaxi, jabuticaba com cajá, tudo frutas, certo? Então, o texto aqui fala de frutas na cuia, né? Ou seja, frutas no recipiente que os índios colocam. Tem dizendo assim no número 1, qual é o assunto do poema? Para pensar sobre isso, releia o poema e o título. Fácil. Qual é o assunto do poema? Muito fácil, né? É os alimentos que os índios consomem. Ou os alimentos usados pelos índios. As frutas, certo? Aí vocês colocam. No 2, os nomes dos alimentos são de origem tupi-guarani. Quais deles você já experimentou? Isso aí é pessoal, tá? Quem já comeu as coisas que tem falando no texto, você vai colocar quais. Por exemplo, se você só comeu açaí, você vai botar só açaí. Se você já chupou abacaxi, coloca só abacaxi. Agora, se você comeu todos, coloca o nome de cada um, certo? Você vai anotar no número 2 quais vocês comeram. E número 3, quais são o seu preferido desses alimentos aqui do texto que falou? Qual é o que você mais gosta? Você vai colocar aqui, tá bom? Na página 15 tem falando sobre mitos e histórias. Mitos são aquelas lendas, né, que os povos indígenas contam, lendas urbanas. Só que as lendas urbanas, na verdade, não são dos índios, porque lendas urbanas são da cidade, tá bom? Então, os índios, eles têm muito conhecimentos de tudo, de remédio, de natureza, né? E tem também muitas histórias para contar. Principalmente os índios mais velhos que contam aos mais novos daquela aldeia. Lições, aventuras engraçadas, né? O surgimento das estrelas, o surgimento do céu, o surgimento dos seres humanos. Então, são isso aí. Mitos não é história real, são histórias inventadas, certo? Os mitos é lá do passado e eles explicam as coisas. Por exemplo, aqui nessa imagem, ó, os personagens da turma do Papa Capim, certo? É uns desenhos. Ó, o mais velho tá contando, né, a história. Isso aqui é a história de uma índia que ela queria porque queria tocar a lua. Ela queria, ela acreditava. Os mais velhos diziam a ela que era possível tocar a lua. Imagina, não é, né? Por isso que é um mito, é mentira. É uma lenda, certo? Então ela acreditou nisso, que poderia tocar na lua um dia no Rio. Tentou tocar a lua, né? Porque às vezes a gente vê a lua tão pertinho da gente, mas ela tá tão distante que a gente não imagina. Ela tentou. E nisso, quando ela ia entrando no rio, ia se afogando, e ela achando que ia tocar a lua e não conseguiu. Ela infelizmente morreu afogada, né? E a lua ficou com pena dela e daí criou a Vitória Régia, que é aquelas plantas grandes que ficam nos barreiros, nos rios. Não tem? Pronto. Em homenagem a ela, certo? Aí tem aí no jogo rápido que vocês vão responder. Na imagem da turma do Papa Capim, o indígena mais velho está contando um mito. Você consegue adivinhar qual é o tema desse mito? Eu acabei de explicar, né? Qual é o tema dessa imagem aqui, ó? Isso aqui, ele está contando o quê? Que história? A Kitty acabou de falar. Aí vocês vão colocar aqui. E dizer o porquê, né? Porque está ilustrado aqui a Índia indo para o céu, querendo tocar a lua, certo? Bem facilzinho, meus amores. Qualquer dúvida já sabem. Até a próxima aula e um beijo para vocês.